das parábolas aí que muitos de nós, né, já conhece, já ouviu falar, que é a parábola dos talentos. Ela se encontra em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, e como tradução, a gente usou a tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias. Tá? Bom, antes da gente começar a falar a respeito da passagem em si, é muito importante a gente falar a respeito das 70 faces que o Evangelho, né, a Bíblia como um todo, se apresenta para todos nós. A gente sabe que é da tradição hebraica essa expressão, né, 70 faces da Torá. Por quê? Os antigos e sábios estudiosos do povo hebreu sabiam que as interpretações dos textos evangélicos, dos textos, né, da antiga tradição, do Velho Testamento, poderiam ser encarados, poderiam ser visualizados, interpretados sob diversas facetas. Daí essa expressão, então, 70 faces da Torá. E quem escreveu o Evangelho, né, o Novo Testamento, essencialmente era da cultura hebraica, né? Então eles traziam essa tradição, né, como cultura, como povo. Então o Novo Testamento, né, os Evangelhos de Jesus também tem essa característica de apresentar essas diversas facetas sobre as quais a gente pode observar e trabalhar. Hoje a gente vai tentar abordar, né, apenas alguns aspectos dessas facetas diversas, né, sem qualquer pretensão alguma de tentar analisar todas, porque é praticamente trabalho de várias existências, e não só de uma. Então hoje a nossa proposta aqui, que fique bem claro, é apresentar um pouco da óptica espírita a respeito dessa passagem, ok? Nós vamos estar trabalhando aqui hoje essencialmente o ponto de vista espírita, extraindo o tanto que pudermos dentro dessa limitação de tempo que temos e de capacidade, aquilo que nós aprendemos estudando o Espiritismo, ok? Então, feito essa observação, vamos fazer a leitura da passagem juntos, para a gente compreender? Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1 saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Aproximando-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos.
Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então é uma passagem longa e muito interessante. A gente vai dar aqui algumas pinceladas, gente. Não dá para a gente trabalhar todos os conceitos que essa passagem oferece para todos nós. Mas aqui a gente vai jogar algumas chaves para, vamos dizer assim, dar o gostinho, e aí fica a critério de cada um ir para casa e encontrar as outras chaves que a doutrina espírita nos oferece para poder fechar essa passagem, tá bom? Bom, didaticamente, a gente pode dividir essa parábola em 3 momentos diferentes, né? O primeiro momento é o momento da distribuição dos talentos. O segundo é o momento da utilização dos talentos pelos servidores. E, por fim, o terceiro momento, que é a aferição dos resultados. A gente vai tentar dar aqui algumas pinceladas em cada um desses 3 momentos, ok? E, de propósito, eu vou deixar algumas coisas fora, ok? Igual eu estou falando, o tempo não vai dar para a gente abordar tudo. Então, vou mostrar algumas chaves e as outras a gente deixa aí a pulguinha atrás da orelha de cada um, tá bom? Vamos analisar então, começando com o primeiro momento, que é o da distribuição dos talentos. E aí a gente recorda dessa parte aqui, ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Quando a gente lê essa passagem aí, a gente destaca aquilo ali, ó, um homem. Que homem? O que será que quer dizer essa expressão aí, um homem? Quem representa um homem nessa passagem? Não é muito difícil. Jesus ali está falando de quem? Deus. Esse um homem pode ser entendido como Deus. Ok? Tá. Mas aí vem a pergunta. Como é que pode, né? Ups. Falhou. A questão é o seguinte, é um homem, né? Tecnologia é bom quando funciona, né? Quando não funciona, deixa a gente em aperto, então vai ter que ser na boca mesmo. Então tá. Quando a gente pensa em Deus e um homem nessa passagem e pega lá e fala, poxa, mas esse homem, ele ausentou do país, né? E deixou os seus servos, né? Com os seus bens. Quando a gente fala então em que esse homem é Deus, a cabeça da gente fica assim um pouco confusa. Como assim? Deus ausentando? Deus vai ausentar do país e vai deixar seus bens com os seus servos? Deus pode estar ausente da criação? Que história é essa? Né? Começa a ficar meio esquisito, né? Mas aí a gente tem que recorrer àquilo que a gente estuda muitas vezes na escola, e é muito chato, eu que eu diga, meu Deus do céu, eu penava com isso, a tal do português e literatura. Vocês lembram disso? Existem uma coisinha na gramática, né, de todas as línguas, que se chama figuras de linguagem, né? E uma das figuras de linguagem que ocorre nessa passagem, ela se chama comparação. Então, quando eu quero usar uma figura de linguagem de comparação, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, esse rapaz aqui, ó, esse atleta, ele é rápido como um tigre, um jaguar lá, como é que é? Um leopardo lá da savana africana. Eu estou falando que esse rapaz aqui é um leopardo? Não. Eu estou fazendo uma linguagem comparativa. Ele é rápido como um jaguar. Então, quando a gente pega essa passagem, pois será como um homem ausentante do país, chamou os seus próprios servos, entregou-lhes seus bens, a gente tem que entender aí uma linguagem, uma figura de linguagem de comparação. Jesus está contando uma história e comparando Deus como se fosse um homem, dono de muitos bens, que saiu para viajar, ausentou-se momentaneamente e deixou os seus bens confiados aos seus servos. Vamos tentar analisar isso com mais calma. Bom,
O homem que possui, né, os bens, quando ele se ausenta, ele deixa de possuir os bens? Uma outra pergunta: quando ele confia os bens aos servos, ele deixa de possuir os bens também? Não. Então fica muito claro que não. O homem, quando ele sai, ausenta-se. E quando ele confia os seus bens aos seus servos, ele não deixa, né, de ter a posse sobre esses bens. Ele continua sendo dono. Ok? Vamos usar essa mesma comparação com Deus. Ok? Quando ele se ausenta, ele não abre mão da posse, mas sim do poder de decidir o que faz com os bens. Faz sentido? Ou seja, o homem, quando ele vai viajar, ele continua sendo dono. O que ele abre mão? Ele abre mão do poder de decidir o que fazer com o bem. Então ele deixa o poder de decisão com quem? Com os servos da sua confiança. Ele abre mão de decidir sobre aqueles bens e não dá posse sobre os mesmos. Isso está claro? Ok. Só que os servos, por serem servos, eles têm que prestar conta do que fizeram com os bens ao verdadeiro dono. Faz sentido? Ou seja, eles ganham aquele poder de decidir a respeito dos bens temporariamente. Eles são livres para decidir o que fazer com aqueles bens, mas eles não têm a posse daqueles bens. Aqueles bens são do dono. Então, eu achei uma tirinha bem engraçada. Eu cortei uma parte dela, porque a parte interessante dela fala assim, está ali Deus, né, o arcanjo Gabriel, falando assim: olha, veja, Gabriel, acabei de dar o livre-arbítrio ao ser humano. Vamos ver o que ele vai fazer agora com o poder, né, que ele tem de escolher as suas próprias ações. A tirinha continua e vai lá, o homenzinho escolhe assistir televisão. Mas eu não coloquei essa parte porque a parte que nos interessa é Deus, quando nos dá o livre-arbítrio, Ele está abrindo mão de decidir por nós. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar a comparação entre o homem que vai para fora do país e confia seus bens aos servos, com Deus nos dando o livre-arbítrio? Deus nos enche de bens. Ele nos confia muitos bens, e nós vamos falar sobre esses bens daqui a pouco. E nos deixa o livre-arbítrio para que nós possamos fazer com esses bens o que a gente quiser. Ok? Só que os bens continuam sendo de Deus, continuam sendo do homem. E a gente vai ter que prestar contas das escolhas que nós fazemos, do uso dos bens que Deus nos confia. Faz sentido? Então está entendendo essa ausência? E não é que Deus, então Deus criou o homem, saiu de férias, foi viajar e está lá numa boa, esqueceu da gente. Não. Essa ausência aí, nós estamos falando da ausência quando Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele se ausenta então dessa nossa parte de nós termos que decidir. Não é Ele mais que decide, nós decidimos, nós temos o livre-arbítrio. Essa ausência de Deus aí que está falando, a ausência de Deus nas nossas decisões, no sentido de que nós somos livres para decidir. Ok? Apesar de muitas vezes Deus dar um empurrãozinho, claro, a gente sabe disso. Mas a princípio nós somos livres para decidir. Então Deus está ausente. É nesse sentido que a gente deve entender. Ok? Está claro? Então vamos seguir para frente. Outra pergunta que vem na nossa mente é: o que seriam os talentos? Aí a gente até falou um pouco, né, desses bens de Deus aí, os talentos. Bom, os talentos, se a gente for entender ao pé da letra essa questão, lá na nota de rodapé da tradução do Haroldo, o Haroldo vai falar o seguinte: literalmente, os talentos, né, é uma determinada quantia em dinheiro equivalente a 6.000 denários. Ok? Lembrando que o denário era uma moeda de prata romana correspondente ao salário pago por um dia de trabalho no campo. Ok? Então, se você for entender ao pé da letra o significado de talento, quando a gente lê lá e fala talento, que talento é esse? O que é isso? O que é? Dentro do contexto da época, era um valor em dinheiro, né, correspondente ao pagamento de jornada de trabalho naquela época.
Ok? Bom, como que a gente pode entender isso? O que poderia representar esses talentos numa linguagem simbólica, né? Trazendo isso para a interpretação do Evangelho, né? Outra chave que a gente pode trazer. Os talentos podem ser considerados como o conjunto de todos os bens que Deus confia a seus servos, né? A cada um de nós. Ok? Então, eles se constituem dos bens materiais, mas também se constituem dos bens espirituais. Então, quando essa parábola está falando dos talentos, está falando daqueles recursos que foram confiados por Deus a cada um de nós. E esses talentos se resumem nos bens materiais e nos bens espirituais. Mas o que são os bens materiais? Esses são fáceis da gente entender, né? É a riqueza, o poder, o status social, a saúde. Tudo isso se constitui bens materiais. Talentos que Deus nos empresta. Empresta, tá, gente? Não é dado, não. Que fique claro. E os bens espirituais? Bom, os bens espirituais a gente pode entender de duas formas. Primeiro, como os bens intelectuais, as habilidades nos diversos campos do conhecimento humano, arte, oratória, né? Ciências, de forma geral. Todos esses bens relacionados ao atributo inteligência. Ok? Mas existem também os atributos morais, tá? Então a nossa sensibilidade, nossa compaixão, nossa paciência, nossa honestidade, tudo isso se constitui bens espirituais da categoria moral. Então olha o tanto de bem que pode ser confiado aos servos de Deus. Os bens materiais, os bens espirituais, que tem os intelectuais e os morais aí junto. Ok? Tá claro isso? Tudo isso representa talento. Talento que o Criador confere a cada uma de suas criaturas. Aí a gente reflete. Para a nossa reflexão. Será que todos nós recebemos talentos de Deus? Será que tem alguém aqui que não recebeu? Pô, cheguei, estava lá na fila, fui o último. Na hora que eu fui pegar o meu, tinha acabado. Deus falou, volta amanhã. Será que alguém ficou sem talento? Né? Acho que não, né? Todo mundo pegou um. Pelo menos um. Até aquele servo lá, ó, pegou um. Né? Ah, não, aquela pessoa não pegou, nem pegou. Você que não está vendo. Todo mundo pegou talento. Nós vamos chegar lá para fazer render. Preocupa não. Só não pode enterrar. Então tá. Todo mundo recebeu o talento de Deus. Agora a outra pergunta. Se todo mundo recebeu o talento de Deus, a pergunta é: quais são os meus talentos? Não precisa falar. É para cada um refletir. Dentro daquele... Pode ser que tenha muita gente que fala assim, daqueles bens materiais ali eu não recebi muito não, mesmo não. Mas pode ter certeza que recebeu bastante ali dos bens espirituais. Tá? Só procurar que tem. Tem muito. Que será? Quais são os meus talentos? Né? Cada um faça essa reflexão. Ok? Bom, vamos continuar então interpretando a passagem ainda dentro da distribuição dos talentos. Tem uma passagem muito interessante que fala assim, ó, a cada um segundo a sua própria capacidade. Olha que legal. Foi dado, né, foi distribuído os talentos a cada um de acordo com a sua capacidade. Então a gente teve aquele que recebeu 5 talentos, aquele que recebeu 2 talentos e aquele que recebeu 1 talento. Olha que coisa interessante. O que isso aí está lembrando a gente? Olha, isso aí está lembrando, vou dar uma pista, ó. O que está lembrando? Uma escadinha, não está? Não está parecendo uma escadinha? Pois é. Quando a gente fala em escada, dentro do Espiritismo, a gente lembra de uma coisa muito interessante que os Espíritos ensinam para a gente e que Kardec coloca de forma muito bem didática, né, na codificação. Quando a gente lembra de escada, a gente vai lembrar da escala espírita, tá?
E aí a gente lembra daquela escala espírita, começando lá nos primeiros degraus, lá, ó, a 10ª classe, os espíritos impuros, espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores, benevolentes, até chegar lá no espírito puro. Ok? Essa é a escada, essa é a escala espírita, né? Essa escadinha que nos faz lembrar que nós somos espíritos criados simples e ignorantes e vamos subindo os degraus dessa escada. Aposto que está todo mundo aí tentando ver onde que está, qual degrau que está, né? Não conta, não conta. Hã? O térreo, né? O térreo é o simples e ignorante. Começa ali. Simples e ignorante. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E aí a gente vai subindo, né? Nessa escada, nessa escala. Ok? A Terra, por ser um mundo de provas e expiações, que ainda não está tão evoluído assim, é da terceira ordem aqui, né? Nós que estamos aqui. Chega a vir espíritos de segunda ordem aqui, em missões, para nos auxiliar? Chega, vem até bastante. Agora, espíritos de primeira ordem, olha, dá para contar nos dedos, viu? Pois é, esse aí foi o do topo da escala dessa ordem aí, né? Foi o único que a gente tem notícia. Do topo dessa ordem aí foi o único, ok? Porque a gente, sabe aquelas escadas grandes que você não vê o fim dela? Pois é isso aí. A gente acha que aquele ali é o último degrau, não é não, gente. Na hora que você chega lá, abre outra escada ainda. E aí no topo dessa escada aí está lá Jesus, ok? E Jesus foi um desses espíritos que veio à Terra, né, para nos dar o norte. Ele está no topo dessa primeira ordem aí, ok? Bom, como que a gente poderia interpretar então essa passagem a cada um segundo a sua capacidade? Vamos tentar entender aqui. 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, ok? Os espíritos que recebem 5 talentos, naturalmente são espíritos que estão mais acima daquele degrau, daquelas escadas. Por quê? São espíritos com mais experiência. Eles vêm em missões mais complexas, que têm impacto na sociedade e na humanidade, por exemplo. São espíritos que são, vamos dizer assim, é confiado bastante para ele. Por quê? Porque aquilo que ele vai fazer vai gerar impacto em muitos outros espíritos. Por isso é mais confiado, vamos dizer assim, é dado mais para ele. Porque ele dá conta. É um espírito que está lá num degrau mais avançado dessa escada. O espírito que recebeu 2 talentos são espíritos que já têm alguma experiência, mas eles vêm em missões mais restritas, como no âmbito familiar, por exemplo. Ok? O impacto dele não é na humanidade, não é no país, não é naquela nação, não é naquela época. É um impacto mais restrito. É o impacto naquele grupo familiar onde ele, né, se encontra. Ok? Ele está um pouquinho mais abaixo do degrau. E aqueles que estão lá na escadazinha, começando a subir, que recebem 1 talento, esses são espíritos em aquisição de experiência, com compromisso de progresso de si mesmo, nas conquistas de virtudes, né, que necessitam para si próprio. Então, de acordo com a capacidade de cada um, é confiado a quantidade de talentos que ele dá conta. E isso está relacionado diretamente ao impacto que essa missão que aquele espírito vai receber vai causar no derredor dele. Esse impacto pode ser nele mesmo, restrito, um pouco mais amplo no âmbito familiar, ou um impacto maior a nível, né, global, social, de época, desses espíritos que recebem 5 talentos. Ok? Então vamos fechar essa primeira parte da distribuição dos talentos e agora a gente vai analisar então algumas chaves de interpretação da segunda parte, que é a utilização dos talentos pelos servidores. Qual que é a passagem que a gente vai destacar? O que recebeu 5 talentos trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Porém, o que recebeu 1 cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Então qual que é o cenário aí? O cenário é, a gente tem os servos,
2 deles resolveram trabalhar com os talentos recebidos e um deles resolveu esconder o talento que recebeu. Como que a gente pode entender isso? A gente pode entender da seguinte forma: o trabalho que aqueles 2 executaram ali, o trabalho gera fruto, ok? O trabalho que eles realizaram fez com que o talento rendesse. Então o trabalho gera fruto. O trabalho, ele vai trazer consigo o progresso. O trabalho anda de mão dada com o progresso. Faz sentido? Já o servo que optou por esconder o talento, bom, o que ele faz? Quando ele escolhe a atitude de esconder, qual ideia que está por detrás do esconder o talento? Em oposição àquele que trabalhou, aquele que escondeu fez o quê? Não fez nada. Ele fez o quê? Inércia. Ele ficou parado. Eu penso nessa palestra, eu penso naquela frase assim: não é suficiente não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Não só fazer o mal não é bom o suficiente. Não sei se pode ser utilizado. Claro que pode. Você deu uma chave que eu não ia dar. Essa daí é outra chave que o Espiritismo também é muito claro para a gente, né? Ou seja, não basta não fazer o mal. Não basta só assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço o mal. Não, você não é uma pessoa boa, você simplesmente não faz o mal. Para ser uma pessoa boa, você necessariamente tem que fazer o bem. Então não basta não fazer o mal, tem que se fazer o bem. Obrigado, é uma boa chave também. Acontece que esse servo resolveu optar pela inércia. E o que produz a inércia? A inatividade, né? A inércia e a inatividade produz nada. A inércia e a inatividade vão andar de mãos dadas, com nada. Enquanto o trabalho anda de mãos dadas com o progresso. E o que nos faz lembrar isso dentro da codificação espírita, dentro daquilo que a gente aprende dentro do espiritismo? A gente automaticamente lembra do quê? Das leis morais. A gente lembra que lá existem, essas 11 leis morais que Kardec colocou didaticamente lá para a gente. Lei divino, natural, lei de adoração. Aqui, ó, lei do trabalho. E tem as outras, lei de reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade. Aqui, ó, lei do progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E aqui a gente pode dividir essas leis de uma forma muito interessante. Essas 3 primeiras é o dever do homem para com Deus. E olha aqui a lei do trabalho. E tem gente brigando com a lei do trabalho, né? Queria que ela fosse revogada. Não estou aguentando mais de tanto trabalho. Mas não se preocupe, tem a lei aqui de conservação que fala a respeito do descanso, para poder equilibrar. Mas alguém aqui está vendo a lei da inércia? A lei do nada? A lei da preguiça? Não tem, né? Pois é. Então fica muito claro que 2 servos estavam atentos às leis morais divinas. E um dos servos não estava atento às leis morais. Eu devia dar um livro dos Espíritos para ele, né? Ele não ia. Bom, então agora um momento para a gente refletir. Lá em João, capítulo 5, 17, está assim, ó: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí a gente pensa, olha que coisa interessante. O pai trabalha. Jesus falou que o pai trabalha e ele também. E eu? Será que eu tenho que trabalhar? Tem muita gente com dúvida ainda. Não era para ter, né? Se Deus trabalha, Jesus que veio dar o exemplo, falou, eu também trabalho. E eu? Aquele servo que enterrou o talento esqueceu disso. Os outros 2 não. Os outros 2 lembraram disso e também trabalharam. E aí a gente pode analisar então o terceiro momento dessa passagem. Nossa, como o tempo passa rápido. Que é a aferição dos resultados. Ok? Vamos analisar os resultados. A gente viu que tem 2 tipos de resultados diferentes, né? O primeiro deles positivo
e o segundo deles, negativo. No resultado positivo, nós temos o servo bom e fiel, né? Entra na alegria do Senhor. E o resultado negativo, nós temos um puxão de orelha terrível, servo mau e preguiçoso. Caramba. Bom, o servo bom e fiel, ele aproveita as oportunidades fazendo render aquilo que havia sido confiado a ele, através do trabalho. E o servo mau e preguiçoso? O servo mau e preguiçoso desperdiça o recurso confiado, enterrando ele na terra. Ok? Todo mundo? Está claro para todo mundo. Esses são os pontos dessa passagem. Bom, vamos analisar o resultado positivo. Ok? À medida que a gente aproveita as oportunidades que o Pai nos oferece, a gente sobe alguns degraus da escala evolutiva. Lembra da escala? Então, à medida que a gente vai subindo, mais oportunidades nos serão confiadas e desfrutamos de mais proximidade, intimidade e sintonia com Deus. Então, o degrauzinho está ali, a gente vai evoluindo até receber mais e mais e mais, porque a gente já tem sintonia com o Criador, a gente já tem proximidade com Ele, né? Seremos servos bons e fiéis. Lembra que eu falei que lá na categoria de espírito puro, abre-se outra escadaria? E lá no topo dos espíritos puros, existe aquilo que a gente chama de Cristos. Ok? E aqui é bem interessante. Por quê? À medida que Deus vai te confiando cada vez mais e mais e mais e mais, quando você chega nesses topos, a gente vai recebendo muito. Pelo pouco fiel que nós somos, nós vamos recebendo muito. Então o Deus, nosso Criador, nos permite participar junto com Ele da criação. Tanto nessas escalas mais altas, até mesmo nas escalas mais baixas. Como? Nas escalas mais altas, nós temos os co-criadores em plano maior, os Cristos planetários. Aqueles espíritos puros que o Senhor do universo confia para a evolução daquele orbe. Nós sabemos que aqui na Terra o responsável é Jesus. Então esses são co-criadores em plano maior. Auxiliam Deus na criação num plano maior, um plano planetário. Ok? Mas existem também nós, como co-criadores em plano menor. Nós, homens. Porque nós auxiliamos na criação de Deus a partir do momento em que nós também participamos dessa renovação espiritual através... Quando um pai e uma mãe resolvem, gerar um filho, eles estão sendo co-criadores em plano menor. Estamos permitindo espíritos reencarnarem. Estamos co-criando com Deus corpos materiais que são veículos para que espíritos possam evoluir aqui na Terra. Faz sentido? Porque isso é uma expressão utilizada por André Luiz. Co-criador em plano maior e co-criador em plano menor. Está vendo aí as chaves do Espiritismo que a gente vai dando nessa passagem? E como a escada da evolução, todos nós estamos nela, todos nós vamos subir. Então hoje, nós que somos co-criadores em plano menor, um dia seremos co-criadores. Você já pensou nisso? Já pensou que cada um de nós aqui um dia vai ser co-criador em plano maior? Vocês já pensaram nisso? Eu já pensei. E eu já tenho até o meu planeta. Lá no planeta do meu sonho, lá no planeta do meu sonho, vai existir algumas coisinhas que tem aqui na Terra que eu gosto muito. Entendeu? Vai, claro, vai ter sorvete, vai ter batata. Tem espaço lá. E isso vai ser fitness lá. Você pode comer à vontade, vai ser saudável. Você vai ter um corpaço lá no meu planeta quando você comer essas coisas. E como tudo na vida tem que ter o equilíbrio, vai também ter as coisas que não fazem bem para a saúde. Então esses negócios tipo
jiló, berinjela. Vai ter lá também, mas isso aí vai te deixar gordo. Vai fazer um mal para a saúde danado, tá? No meu planeta vai ser assim quando eu for... Ainda bem que eu não sou co-criador e plano maior ainda, né? Tem uma razão porque Deus ainda não me deixa ser co-criador em plano maior, né? Mas quem quiser ir para o meu planeta, tá todo mundo convidado. Só para a gente brincar, tá, gente? Deu para entender, então, essa questão de co-criador em plano maior, co-criador em plano menor, né? Vamos fazer a análise, então, do resultado negativo, ok? No resultado negativo, a gente tem aquele servo que ele foi egoísta, ele reteve, ele enterra o talento somente para si, ok? Ele vai desperdiçar a oportunidade, o tempo e com isso o próprio recurso confiado, na inércia. Ele não faz nada, ele vai lá, enterra e pronto. E aí? O interessante é que ele não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso. Na hora do momento em que o dono chega e pede contas para ele não assume o problema, não. Ele já chega cheio das desculpas, né? E aí entra esse outro aspecto, né? Se compraz nas desculpas, medo de agir, preguiça, descompromisso, e começa a falar, não, eu sei que o Senhor é severo, aí eu fiquei com medo. Está com a cara da gente, né? A gente arruma um monte de desculpa para fazer as coisas, né? Para não fazer as coisas. A gente sabe que tem que fazer, não faz, e ainda insiste em arrumar desculpa para falar que a gente não é culpado porque não fez. Ah, eu temi, eu sei que o Senhor é severo, colhe onde não ceifa, e aí eu fiquei com medo, enterrei, está aqui, olha, aqui é seu, toma. Desculpa. Né? Ele sabia muito bem o que tinha que fazer, igual os outros dois sabiam, mas ele não fez. E aí não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso, se compraz na desculpa, medo de agir, na preguiça e no descompromisso, e culpa os outros, até mesmo o Senhor, pelo próprio fracasso. Ou seja, ele passa a fazer com que a culpa não é dele, ele acredita que a culpa não é dele, a culpa é do Senhor, que é muito severo, e ele ficou com medo. Olha que distorção, gente. Nós fazemos isso. Nosso ego ainda imaturo, né? Que quer reter todos os bens somente para nós, né? Abraçando a transitoriedade, né? Ilusória da vida material, a gente desperdiça a oportunidade que Deus nos dá, mas a nossa consciência imortal, nosso ser imortal, que tem as leis de Deus gravadas na própria consciência, reclama e se faz ouvir através da consciência. A consciência fica comprometida, não é? Bom, na tentativa da gente apaziguar a nossa própria consciência, o que o ego imaturo tenta fazer? Arrumar um culpado. É a melhor solução. Quando você está errado, sabe que está errado, está sofrendo culpa por isso, qual que é o caminho mais fácil para você tentar aliviar a culpa? Terceirizar a responsabilidade, exatamente. A culpa não é minha, a culpa é do outro. E olha só que interessante, não adianta você fugir disso. Porque você pode muito bem inventar um monte de desculpa, tentar distorcer a realidade, tentar colocar a culpa no outro e até mesmo em Deus, igual o servo falou aí. A culpa é sua, Senhor, porque o Senhor é muito severo, colhe onde não ceifa, eu fiquei com medo. Isso não é desculpa. E aí você vai entrar nesse ciclo vicioso aí, né? Que é o ciclo das trevas exteriores e o pranto e ranger de dentes que esse evangelho está falando para a gente, que essa passagem está falando. Porque é um tormento. A consciência comprometida, ela é atormentada por si mesma. E enquanto ela não aceita a própria culpa, não enxerga a própria culpa, ela vai ficar atormentada buscando culpados que não existem. E é um ciclo interminável, né? Então, a pergunta que a gente quer fazer é, espiritualmente falando, como podemos resumir o perfil do servo mau e preguiçoso? Se a gente puder resumir o perfil do servo mau e preguiçoso, qual seria? O servo mau e preguiçoso é aquele que para no seu processo evolutivo. Ele para, ele não quer trabalhar,
Ele fica na inércia. Ele não quer fazer render os talentos. É o servo mau e preguiçoso, negligente. No nosso caso, a gente cava um buraco na terra, metáfora, tá, gente? A gente cava um buraco na terra, no nosso planeta Terra, e a gente se esconde aqui. Uma encarnação inteira, né? E fica aqui fazendo nada e tem que voltar. E cava de novo um buraco aqui, se esconde, não faz nada e tem que voltar. E fica nesse ciclo de pranto e ranger de dentes, porque a Terra é um mundo de provas e expiações, sem fim. Até a gente decidir fazer o quê? Trabalhar. No dia que a gente decidir trabalhar e fazer render os talentos do Senhor, está tudo certo. A gente volta a subir os degraus da escada evolutiva e cada vez mais talentos nos serão confiados. Ok? Então, qual que é a moral da história? Né? Muito tempo depois vem o senhor daqueles servos e ajusta conta com eles. Né? A gente tem ali o Senhor, que na verdade pode ser simbolizado também como a nossa própria consciência, né? Porque as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, então é como se fosse a representação de Deus em nós, porque as leis são de Deus, gravadas em nossa própria consciência, é Deus em nós. Faz sentido? E quando, né, vier então o Senhor, quando nós estivermos diante da nossa própria consciência, ou seja, perante Deus, neste momento de aferição, não vai adiantar tampar o sol com a peneira, não. Nós não vamos encontrar desculpa para a nossa preguiça, nós não vamos encontrar desculpa para o medo, nós não poderemos apontar culpados, nós não poderemos nos confiar a desculpismos, nem contar com a nossa má vontade. Só tem uma solução para o problema do servo mau e preguiçoso: deixar de ser preguiçoso. Ok? Então, para a nossa reflexão, mais uma vez, cada um de nós pense: como é que eu tenho utilizado os meus talentos? Porque nós chegamos à conclusão que todos nós temos, não é? Sejam eles materiais ou não. Como é que eu estou usando eles? Agora essa pergunta dói. Sou um servo fiel ou mau e preguiçoso? A gente precisa pensar e responder essa pergunta antes que o Senhor volte. Ainda dá tempo. E o Senhor volte aqui, né, para ficar claro, também é uma metáfora. É antes que nós nos deparemos com a nossa própria consciência e a consciência nos cobre. É nesse sentido que eu estou falando. Senão nós vamos cair nas trevas exteriores onde há prantos e ranger de dentes. Ou seja, vamos ficar sofrendo com a culpa. Quem trabalha em reunião mediúnica aqui, já teve oportunidade de conversar com o Espírito? Gente, uma das maiores dores que os nossos irmãos que perderam a veste carnal vêm nos relatar é o quê? Culpa. Perdi minha encarnação. Culpa. Não deveria ter feito o que fiz. Culpa. Deveria ter feito algo que não fiz. Culpa. E não é porque a gente perdeu o corpo de carne que muda, não. A culpa dói no encarnado também. E às vezes a gente não consegue entender por que de tantos transtornos que hoje se assolam, né, a humanidade. Depressões, pânico e tanto. Não estou falando que toda depressão, que toda síndrome do pânico é causa disso, não. Mas muitas delas têm origem aonde? Culpa. Culpa. É o espírito culpado se torturando a si mesmo. A gente precisa encarar isso. Mais uma vez, não estou falando que todo caso é isso, tá? Porque às vezes é bom a gente deixar claro, essas questões são muito complexas. Não adianta a gente querer ser simplista, não. Bom, a gente já falou um pouco em relação à solução para o resultado negativo. Mas essa solução para o resultado negativo é trabalhar. A gente falou que é trabalhar. Mas a própria passagem dá a resposta.
do qual seria a solução para o resultado negativo, não é? Quando o dono chega e pede o resultado, quando chega a vez do servo mau e preguiçoso, ele fala: você deveria ter feito isso. O quê? Fala assim, ó: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. O que será que ele está falando? Será que ele estava falando para colocar o dinheiro na bolsa de valores? Aplicar em Bitcoin? O que será que ele estava falando? Serve caderneta de poupança? Ele não está falando disso. Ele está falando de banqueiros para dar essa imagem de que fazer render. Tanto que ele fala de juros. Ou seja, você pega uma coisa ali e aquela coisa cresce. Por quê? Porque teve juros e aumentou. Ok? A ideia é essa. Mas ninguém está falando aqui literalmente de banqueiro, não. Porque como é que você vai aplicar seus bens espirituais no banco? Que banco? Ok? Então, muito cuidado. A gente não pode entender as coisas ao pé da letra. O que será que ele está querendo dizer? Quem são os banqueiros? Alguma ideia? Fácil, gente. O banqueiro é o próximo. Ok? Eles multiplicarão o bem que a gente depositar neles. Já viram como é que o bem espalha? Quando você faz um bem, aquilo ali se espalha, gente, multiplica. Então, Deus espera que os bens que Ele confia para cada um de nós depositemos nas mãos dos banqueiros. Quem são os banqueiros? O próximo. O próximo. Não guarda os seus talentos só para você. Doa ele para o próximo. Porque vai acontecer uma coisa maravilhosa. Ele vai render. E quando o verdadeiro dono desses bens chegar e pedir contas do bem que te confiou, vai ter aquele monte de bem que você vai falar: olha, você me confiou 5, está aqui outros 5. Rendeu. E aí ele vai falar para você: servo bom e fiel, entrai na alegria do seu Senhor. Então essa é a proposta da passagem. E tem muitas outras figuras aí que a gente não vai poder explorar, claro, por causa do tempo também. Espero que tenha deixado aí todo mundo com a pulguinha atrás da orelha, né? Doido para poder reler a passagem e tentar encontrar outras. Tá bom? A gente fica por aqui. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades e bens que o Senhor nos confia. Ajuda-nos, Senhor, a fazer render todos esses bens. Ajuda-nos a aplicar melhor os nossos talentos, para que possamos nós mesmos colher os benefícios disso. Ajuda, Pai, naquilo em que ainda somos carentes e que necessitamos receber. Por isso, inspira a cada um de nós, no trabalho constante, no esforço de cada dia, para que possamos superar as limitações e fazermos aquilo que a nossa própria consciência espera, para que possamos aproveitar a oportunidade que nos é dada. Abençoe a cada um aqui presente, Pai. Que cada um possa se sentir inspirado, renovado, com forças para seguir em frente. Abençoe os nossos lares, os nossos queridos, e que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja.